Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez nessa terça-feira, dia 17 de novembro, para o estudo do Evangelho. Vamos iniciar nossos trabalhos vibrando com bastante força, bastante pureza em nosso coração, por todos aqueles que estão em sofrimento, por todos aqueles que perderam a esperança de um futuro melhor, diante das circunstâncias atuais, de tudo isso que o mundo está vivenciando, né? Não é fácil manter o equilíbrio, manter a harmonia interior, mas temos que manter a fé. E em nome dessa fé, nós, em grupo de oração, vamos emitir vibrações de luz, de paz, para que cheguem até os locais mais distantes, até as mentes mais endurecidas, para que despertem para uma nova esperança, para que se lembrem do amor maior que vem de Deus. E nessa sintonia de amor, vamos iniciar nossos trabalhos com a oração que Jesus nos deixou. Todos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Bom, meus queridos amigos, hoje trazemos aqui o capítulo 83 do livrinho Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel ao nosso querido Chico Xavier. O título da lição de hoje é Aflições e traz uma passagem da primeira carta de Pedro, né? O qual versículo diz assim: Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 13, perdão. Eu fui ver lá no Novo Testamento do que se trata essa passagem. Pedro estava escrevendo, né, aos cristãos da comunidade cristã que estava ainda nascendo, né, tentando dar-lhes estímulo, fortalecer a fé daquele povo. Estavam sendo perseguidos, massacrados de forma brutal e estavam muitos em dúvida se valia realmente a pena, né, morrer em nome daquela fé. Então Pedro, que era o líder já espiritual da igreja nascente, diz a eles que quando eles morressem por Cristo, em nome de Cristo, eles teriam a sua recompensa maior, que nada no mundo superaria, né, o que eles iam ter adiante. Então, que eles mantivessem a fé e se fizessem alegres, né, por estar participando das aflições do próprio Cristo. O que Emmanuel nos diz aqui? É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como o templo em ruínas, sob os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Interessante essas palavras aqui do Emmanuel, né? Esse livro foi escrito lá na década de 40, mas muito atual ainda. E cabe muito bem, talvez, na situação que vivemos hoje.
atravessareis dias de inverno ríspido. Que inverno ríspido é esse? É uma metáfora para denominar aqui tempos difíceis, dificuldades em vários setores da nossa vida, da sociedade, né? E será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo. Que provisões são essas? Né? Comida? Água? Não. São provisões de equilíbrio, de perseverança, de força interior. Quando nos preparamos para uma situação difícil, né, quando ela chega, ela vai causar menos danos a quem quer que seja. Se não estivermos preparados, o embate vai ser duro e o prejuízo vai ser grande. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados. Quantas vezes nós não nos decepcionamos com pessoas próximas, com pessoas em quem confiamos, a quem nos dedicamos inteiramente e de repente nos sentimos desiludidos em relação a elas. Com o templo em ruínas, sob os embates de tormenta cruel. Como a gente diz popularmente, meu mundo caiu, né? É mais ou menos isso. Quantos traumas psicológicos nós já vivenciamos em nossa vida? Quantos desgostos, quantas aflições causadas por outras pessoas, ou por nós mesmos, por esperar demais dos outros. Muitas vezes nós buscamos a felicidade nos outros ou nas outras coisas, sendo que a felicidade está dentro de cada um de nós. Nós somos senhores de nossa vida. Nós temos que determinar como será os nossos passos adiante. Nós podemos determinar a qualidade dos frutos que a gente quer colher. Depende apenas do jeito que a gente preparou o terreno, né, que arou nossa terrinha, do jeito que a gente semeou e do jeito que a gente cuidou. Não jogando a responsabilidade para fora de nós, mas somente no nosso ser. Isso é muito importante. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-os à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Quem já não chorou na vida? Não apenas emotivamente, né, por uma cena emocionante, mas quem já não chorou de tristeza? Quem já não chorou de desespero? Quem já não chorou de remorso ou arrependimento? E não é proibido chorar, né? Ninguém aqui nessa terra é perfeito. Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui, né? E se nós viemos, nós voltamos aqui para essa terra, foi por algum resgate, foi para pagar alguma dívida do passado, né? Para um burilamento do nosso ser, do nosso espírito, para um aperfeiçoamento. E isso vai requerer, às vezes, um certo sofrimento, muitas vezes programado já. Quando a gente estava lá no plano espiritual, esperando o nosso trenzinho para nos trazer aqui na Terra e recomeçar. E nós somos humanos. Nós estamos ainda em construção, tijolinho por tijolinho. Então, a gente já errou, a gente vai errar. Quem nunca errou? Quem nunca caiu?
e pôde se levantar de novo. Todos nós somos aprendizes, todos nós somos guerreiros, guerreiros da luz. Sim, qual guerreiro já não se feriu em batalha? Qual guerreiro já fez coisas que depois se arrependeu? Qual guerreiro deixou de se levantar perante o combate? Nós somos esses. Então, não é nunca proibido chorar. Dizem os mais velhos, né, que as lágrimas lavam a alma. Sim, as lágrimas traduzem muitas vezes o arrependimento pelo erro cometido. As lágrimas traduzem a descoberta do aprendizado a duras penas. Mas, entretanto, como diz Emmanuel, é indispensável lembrar da divina companhia de Jesus. Vocês acham que ele ia nos abandonar de alguma forma? Nunca. Quando ele partiu da terra, no momento da ressurreição, da ascensão aos céus, né, por todo o martírio que ele teve aqui, ele deixou bem claro que ele ia para o plano espiritual, mas estaria sempre conosco, sempre, em cada momento. Se eu disser a vocês que ele está aqui agora, junto de cada um que está me ouvindo, e junto de mim, eu mesmo aqui que estou falando com vocês, é pura verdade. É o nosso consolo maior. Ele nunca nos desampara. Podem acreditar. Se a gente analisar cada momento da nossa vida, cada coisa que a gente passa, né, e refletir um pouquinho, puxa, eu acordei hoje, eu abri os olhos. Obra de quem? Quem me permitiu acontecer isso? Estava em cima, plano espiritual, né? Eu consegui levantar da cama, fui para o meu trabalho, ganhar o sustento, porque eu pude alimentar minha família, pagar minhas dívidas, ajudar as pessoas. Dá para a gente entender que Jesus está presente em cada um desses momentos. Ele nunca nos deixa sozinho. Olha que coisa boa. Continuando aqui com Emmanuel. Supondes acaso que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não receba o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Muitas vezes a gente quer rezar, pedir, né? Pedir para sair de uma situação difícil, para que encontremos a solução dos nossos problemas. Mas podem acreditar também, antes da gente pedir, ele já está sabendo o que se passa no nosso íntimo. Porque não é porque ele está lá na esfera crística, lá no plano mais alto, junto a Deus, que ele não está ligado conosco. Na velocidade do pensamento, ou até mais, ele desce aqui, ele está presente. Sabe de tudo o que se passa com todos ao mesmo tempo. Um espírito dessa magnitude, de Jesus Cristo, a gente ia esperar o quê? Agora, vamos somar, né, a essa magnitude, esse poder extraordinário que ele tem, ao amor, à dedicação, à preocupação com nós, seus filhos amados. Imagina, um mestre querido, um pai de bondade, poder fazer tudo isso por nós, saber o que se passa dentro de cada coração. E nós muitas vezes nos esquecemos. Da mesma forma que os nossos pedidos,
desesperados chegam até Ele, também, infelizmente, chegam até Ele as nossas ofensas, as nossas faltas, o nosso esquecimento de quem somos. Se nós somos chamados filhos de Deus, feitos à semelhança, imagem e semelhança dele, se Ele, o Pai maior, nos mandou Jesus, seu Filho amado, para nos orientar, nos ensinar e nos salvar, como que nós podemos desprezar essa importância que nos foi dada? Como nós podemos seguir o que Ele nos trouxe de doutrina, de ensinamento? É como se a gente tivesse ganho um presente maravilhoso, né? Que é a nossa vida, a oportunidade de um crescimento, e deixamos de lado. Quero não. Como não quer? Está aqui para quê? Está aqui na Terra passeio? Perdendo tempo? Desperdiçando? Vamos só lembrar que pelas últimas estatísticas, né? Não do Datafolha, nem do Ibope, mas segundo o plano espiritual, temos aí 7 para 1. Ou seja, 7 espíritos lá no plano espiritual, né? Esperando uma oportunidade de reencarnação para poder se melhorar, se elevar, né? Se redimir. E nós temos essa oportunidade, nós estamos aqui. Custa a gente valorizar essa oportunidade e dar o melhor de nós. Nos der a chance. Vamos fazer jus a isso. Deus nos amou, nos ama. Custa a gente retribuir. Se não consegue retribuir na mesma medida, porque a gente não é perfeito como Ele, mas ao menos vamos tentar compreender e valorizar isso. E lembrar, claro, em cada momento que Jesus está aqui do nosso lado, principalmente nos momentos de dificuldade. É quando a gente às vezes se esquece. Chega até o limite que a gente vai rezar. Mas rezando no desespero. Só que a gente esquece de se preparar para as dificuldades que virão. Falta de orientação não foi. Ele esteve aqui, há um tempinho atrás aí, só 2000 anos atrás, e nos orientou. E a gente não lembra disso. Emmanuel, completando aqui esse capítulo, nos diz: não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tornar-lhe a sublime companhia, tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e o seu bom ânimo. Jesus sempre se mostrou sereno, animado. Em nenhuma passagem aqui do Novo Testamento, dos Evangelhos, nenhum relato, nós vemos Jesus sendo descrito como um ser carrancudo, zangado, mal-humorado. Não. Sempre sereno, pronto para atender, com muita bondade, muita luz, muita paz, sempre com bom ânimo, com alegria. Quem somos nós para ser diferente dele? Pelo menos nesse quesito, ele deixou o modelo. A gente não é digno nem de desatar o cordão de suas sandálias. A gente está abaixo da sola dos seus pés no quesito de evolução. A gente sabe disso, né? Então, custa a gente tentar acompanhar esse modelo, em vez de se lamentar, perder sempre a esperança, esquecer que ele está ao nosso lado. Ô, gente, vamos pensar nisso. Eu fui buscar aqui no livro do nosso companheiro de seara, o José Carlos de Luca, chamado Alguém Me Tocou. Tem uma passagem aqui no 2º capítulo que fala da dor, né? Dor é aprendizado. Lá no Sermão da Montanha, das Bem-aventuranças, Mateus relata, tem uma frase aqui muito interessante: felizes os que choram, pois Deus os consolará. São palavras de Jesus. Quem puder, dá uma lidinha lá, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Ó,
Muito bom. O De Lucas fala aqui pra gente. Seremos consolados quando choramos a partir da compreensão de que não sofremos sem uma justa razão de ser e que as nossas lágrimas não representam castigos de Deus, mas apenas o débito que contraímos do passado, de hoje ou de ontem, com a possibilidade de refazermos nosso caminho, nosso modo de ser e de agir, eliminando assim as causas do nosso sofrimento. Convertamos a dor em aprendizado para a nossa alma. Aceitemos a prova como recurso divino, destinado a retificar nossos passos na terra, expulsando as nuvens da revolta e do desânimo que ainda pairam sobre nosso coração, e estimulando os nossos potenciais de crescimento perante a vida. Deus não nos castiga, e os problemas que hoje arrancam nossas lágrimas são recursos divinos, sem os quais não sairíamos do lugar onde estacionamos na rota da evolução. A dificuldade não é punição celestial, mas sim oportunidade de progresso que Deus nos proporciona. Lá, naquela passagem de Pedro, há 2000 anos atrás, ele estava falando a mesma coisa para os então chamados cristãos, né? Gente, se Deus está te dando uma dificuldade, é porque Ele te ama, é porque Ele quer ver você evoluir. Então, se você está indo lá para o circo das feras, né, o circo romano, ser morto pelos leões e devorado, parabéns, ótimo, fica alegre, faz cara de paisagem. Porque depois que você fechar os olhos ali, na boca da fera, quem está te esperando do outro lado? Só Jesus. Você está morrendo em nome dele. É o que Pedro falava para eles. Hoje, graças a Deus, não temos isso mais, né? Ninguém vai morrer na boca do leão aí. A menos que vá no zoológico e entre na jaula. Mas nós temos, metaforicamente, outros leões. Como dizem, quando sai de casa matar um leão por dia, né? Nós temos as nossas dificuldades. E as dificuldades, como diz aqui, não é punição celestial, mas oportunidade de progresso. Se Deus está nos dando isso, é porque Ele nos ama. Porque Ele quer que a gente apare nossas arestas, que resgate nossas dívidas e que a gente cresça. Que quanto mais a gente crescer, mais perto a gente vai chegar dele. Talvez leve lá milhões de anos, não sei. Depende do grau de evolução de cada um, né? Eu mesmo acho que 1 bilhão talvez seja pouco. Tô brincando, mas uma hora de falar. Só que Ele nos dá a chance de voltar aqui quantas vezes for necessário. Lembrando da fila lá que eu falei de 7 pessoas para uma, tá? Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade, sempre. E que venham as dificuldades. Chora, chora que faz bem. Mas não perde a esperança, não perde a fé. Deus não te quer chorando. E Jesus está aqui do lado para te ver sorrindo. Se há noites difíceis, como aquela música linda, Noites Traiçoeiras, vamos ter fé. Porque Ele nos quer sorrindo. O que é nosso está guardado já, reservado, sempre. De Lucas termina esse capítulo, né, que chama Dor e Aprendizado, assim. Quando você estiver chorando, mas chorando com humildade e com o propósito de aprender a lição que a vida está querendo lhe ensinar, tenha certeza de que suas lágrimas estarão tocando o coração de Jesus. E Ele estará pronto para aliviar seu pranto e indicar o caminho que você deve seguir. Então, meus queridos, vamos lembrar disso. Eu sei que falar é fácil. Cada um sabe da intensidade da sua própria dor. Ninguém pode apontar o dedo para ninguém e falar, por que você está assim? Não fica desse jeito. O que eu estou humildemente lhes falando, por favor, não é isso, tá? Estou só dando um toque, lembrando que Ele está do lado da gente. Sempre. Às vezes, no desespero, a gente esquece. Né? Dizem que quando a gente está no fervo, lá no nervoso, a gente consegue pensar. Não consegue pensar e não consegue lembrar também quem está do nosso lado. Então, só estou aqui lhes pedindo para lembrar que Jesus está conosco, principalmente nos momentos de aflição.
Certo, gente? Estamos vivendo tempos difíceis. Esse ano de 2020 não está sendo fácil, não está sendo brincadeira, não, né? Ainda semana passada, que foi sexta-feira 13, correu um meme muito engraçado na internet. O que é uma sexta-feira 13 perto de um 2020? É engraçado, mas é uma realidade. Então, temos que lembrar disso. Talvez esteja sendo uma oportunidade de reajuste, de crescimento. Choramos sim por todos esses que se foram, em bastante sofrimento até, porque morrer dessa forma não é nada bom. Mas, se teve que ser assim, vamos vibrar por eles. Hoje, por coincidência, chegou às minhas mãos aqui um poema que foi enviado por meu grande amigo Zé Eduardo, pessoa que eu estimo demais. Eu não sei se ele adivinhou que isso ia ser encaixado no que eu tinha para falar para vocês, ou se foi intuído eu fazer isso, mas caiu aqui e eu vou pedir licença para ler para vocês. Esse poema tão lindo que foi escrito no ano de 1800, durante uma pandemia, uma peste, né, que teve na Europa, que dizimou muita gente, em outros países do mundo também. Prestem atenção. Quando a tempestade passar, as estradas se amansarem e formos sobreviventes de um naufrágio coletivo, com o coração choroso e o destino abençoado, nós nos sentiremos bem-aventurados, só por estarmos vivos. E nós daremos um abraço ao primeiro desconhecido e elogiaremos a sorte de ter um amigo. E aí nós vamos lembrar tudo aquilo que perdemos e de uma vez aprenderemos tudo o que não aprendemos. Não teremos mais inveja, pois todos sofreram. Não teremos mais o coração endurecido, seremos todos mais compassivos. Valerá mais o que é de todos do que o que eu nunca consegui. Seremos mais generosos e muito mais comprometidos. Nós entenderemos o quão frágeis somos e o que significa estarmos vivos. Vamos sentir empatia por quem está e por quem se foi. Sentiremos falta do velho que pedia esmola no mercado, que nós nunca soubemos o nome e sempre esteve ao nosso lado. E talvez o velho pobre fosse Deus disfarçado, mas você nunca perguntou o nome dele, porque estava com pressa. E tudo será milagre, e tudo será um legado, e a vida que ganhamos será respeitada. Quando a tempestade passar, eu te peço, Deus, com tristeza, que você nos torne melhores como você nos sonhou. Escrito por O. Meara, em 1800. Eu acho que serve bem para os dias de hoje, por tudo que nós estamos vivendo. Fica aí a reflexão. Deus nos sonhou felizes. Ele nos quer felizes. Aflições nós passaremos, mas, como diz Mateus no Sermão da Montanha, seremos consolados por Ele, sempre. Agradeço a todos por estar aqui comigo, mesmo que virtualmente, e peço que reflitam bastante tudo isso que foi dito hoje, que foi lido, e que possamos juntos, na sintonia de amor, de paz, de harmonia, de empatia pelo próximo principalmente,
que possamos juntos construir uma sociedade melhor. Que o mundo tão belo que Deus nos deu seja realmente povoado de seres de luz, que tenham amor em seus corações a ser distribuído por todas as partes. Que nós valorizemos mais o ser do que o ter. E que a gente possa entender, finalmente, que nós somos seres espirituais, passando um tempinho aqui na Terra vestidos de carne. Nós somos muito mais do que parecemos ou do que pensamos. Nós somos filhos do mesmo Pai, que nos criou perfeitos. Somos ainda brutos como um diamante dentro da pedra de carvão. Mas aos poucos, diante de tantas dificuldades e aflições, vamos sendo lapidados. E um dia nós vamos brilhar muito e muito junto ao Pai. Quero que todos fiquem em paz, que a luz invada vossos lares e que fortaleça o amor em todos os seus corações. Obrigado.